Você está cansado do seu desempenho no Valorant, sentindo como se você estivesse em uma montanha-russa louca? Em um jogo você amassa 30, mas no próximo você é péssimo e mata somente 5? Pode relaxar que com certeza você não está sozinho nessa montanha-russa. O que mais as pessoas me pedem para me trazer de conteúdo no canal é para falar sobre inconsistência e como melhorar. Eu tenho uma excelente notícia para você. A consistência é algo que você pode abordar muito bem, desde que você tenha e utilize a abordagem correta. Então neste vídeo vou estar compartilhando algumas técnicas para você utilizar e ser uma pessoa muito mais consistente no Valorant. Imagine que você está segurando o Bomb B da Sunset, a sua configuração de Cypher está perfeita e tudo parece calmo, mas de repente você recebe uma facada do Kayle, começa a entrar com as bangs, a Jett dá dash para o Bomb e do nada você é espancado como Goku lutando contra o Bills. Onde você errou e como você vai estar fazendo para consertar isso? Bem, é muito provável que você esteja perdendo uma coisa que nós vamos estar chamando neste vídeo de protocolo. Protocolo é o pão e a manteiga de qualquer bom jogador de Valorant e se torna muito mais crítico conforme você aumenta de nível no jogo. Então, o que são os protocolos e como você vai estar utilizando eles? Uma boa maneira de você estar pensando nos protocolos é como planos pré-definidos ou regras pelas quais você seguia enquanto você joga. Então vamos voltar e imaginar que estamos jogando como um Cypher. Você pode tentar pensar em uma boa configuração no início de cada rodada e estar fazendo diferentes variáveis para ser uma pessoa mais imprevisível. Mas se você fizer isso, provavelmente você cometerá erros e eventualmente você perderá uma rodada por causa deles. Então é melhor você se preparar para situações comuns e ter diferentes estratégias disponíveis. Muitas vezes vejo jogadores de Cypher usando uma configuração favorita que sempre usam no início de cada jogo. Isso não é uma coisa terrível, mas as coisas podem dar errado rapidamente se você não considerar quais agentes você está enfrentando no time adversário. Quando você vê um KO na equipe inimiga, você deve perceber imediatamente como isso vai estar mudando seus planos. Em outras palavras, não seja um jogador mediano de Cypher que leva uma faca do KO e depois perde a rodada antes mesmo de começar e conseguir se adaptar. Faça disso um protocolo. No início de cada jogo, você deve verificar imediatamente quais agentes você está enfrentando. Então, se você ver um KO, você imediatamente saberá o que observar e qual configuração você vai estar utilizando. Isso alcança algumas outras coisas. Primeiro, você não precisa perder uma rodada que poderia ser facilmente evitada. Em segundo, você pode pensar em outras configurações para você estar fazendo. E terceiro, isso vai estar liberando na sua mente outras estratégias importantes que você simplesmente não podia ou ainda não conseguiu planejar. Você também pode considerar como jogar as suas armadilhas no Bomb A, caso tenha uma ultimate da Killjoy ou uma ultimate do KO que vai estar desativando as suas armadilhas. Em vez de você estar jogando perto delas, você deixa o Bomb e vai para B, para não perder os seus fios, e com isso seus companheiros de equipe seguram o Bomb com os seus fios, enquanto você relaxa e fica na maior paz do outro lado do mapa. Os protocolos também não precisam ser específicos para cada agente. Eles podem ser sobre aonde você planta a spike, quem vai estar entrando primeiro, quem vai clicar no botão de defusar, como você vai estar abordando um retake e muito mais outras coisas. Mesmo agentes como a Jett, que podem não parecer muito baseados em preparação, os protocolos podem ser extremamente valiosos. Para resumir este meu primeiro ponto, você precisa desenvolver protocolos para todos os cenários que puder pensar e continuar sempre expandindo eles. Se um protocolo seu falhar, reflita sobre isso e veja se é algo que você deve melhorar. Claro, o puro senso de jogo vai estar vindo com o tempo, mas você pode encurtar muito o processo de tomada de decisão apenas tendo bons e vários protocolos. Agora, tendo os protocolos certos em prática, isso não vai estar garantido necessariamente que você será invencível nos seus dias ruins. Você ainda pode estar perdendo um elemento crucial, um jogo A, B e C adequado que garanta que você tenha algo para recorrer quando você estiver tendo um dia ruim, e até ajuda você a estar aumentando seu impacto e a sua criatividade quando você já estiver se saindo e estando em um dia bom. Então, o que é um jogo ABC? Bem, começa reconhecendo que o seu desempenho é baseado em uma tabela, ele não é uma coisa estática. Tenho certeza que você se lembra de alguns dos seus melhores jogos e talvez até como de você se sentiu durante essas partidas. Mas se você jogou mais do que algumas horas de Valorant, provavelmente você também percebeu que nem sempre vai se sair extremamente bem e está tudo ok. Você só precisa aprender a lidar com isso. A pior coisa que você pode fazer quando você está tendo um dia ruim é tentar forçar-se a jogar no seu melhor, e isso é o que a grande maioria sempre faz. E para ser uma pessoa honesta e sincera com vocês, muitas vezes isso simplesmente não vai ser possível, levando à frustração e muitas vezes a desempenhos cada vez piores. A maioria dos jogadores tem um limite superior semelhante, mesmo quando você pensa nos jogadores profissionais. Quer dizer, pense em um jogador que ele é Imortal 1. Ele não é exatamente conhecido por dominar todas as partidas consistentemente e vencer todo o servidor, mas isso não significa que ele não tenha desempenhos ou rodadas totalmente insanas. Então aqui o limite inferior do seu intervalo diferencia o Imortal 1 de outros jogadores profissionais como o Aspas. E é o mesmo para qualquer outra pessoa. Assim que você passa de um ranking como Diamante e chega no Ascendente, os jogos muitas vezes são
bastante equilibrados, em que qualquer pessoa pode superar qualquer outra em um determinado dia ou momento. Claro, um Smurf imortal pode aparecer no seu lobby, mas se o jogador imortal estiver tendo um dia ruim e um dos diamantes ou ascendentes estiver se saindo no seu melhor dia, o jogo pode estar totalmente em aberto e ser bastante difícil. Então mesmo que o seu melhor, ou seja, o seu jogo A, possa ser a coisa mais atraente para você estar trabalhando e focando, você realmente deveria passar por muito mais tempo se concentrando nos seus dias ruins, ou seja, nos seus jogos de plano C, se você quiser ser uma pessoa mais consistente, claro. Então, como você vai estar fazendo isso? Você pode estar assistindo suas partidas de volta, você pode estar tentando contratar um treinador se você estiver com aquela grana sobrando. Isso, de qualquer jeito, é um ótimo começo. Se você não aguenta mais ficar preso no seu LoL elo, eu tenho uma boa solução para você. Entra na mentoria do meu parceiro Bind. Ele é radiante e pode te ajudar a estar melhorando no Valorant rapidamente, com aulas de Valorant, análise das suas partidas e grupos do WhatsApp todo mês, entre outros vários e vários benefícios. Vai ficar mesmo de fora dessa? Caso queira saber mais e tiver com aquele dinheirinho sobrando, clique aqui no primeiro link da descrição. Ao olhar para trás e ver os seus antigos jogos, você pode estar observando os seus tipos de erro que você comete quando você está no seu pior momento. E uma vez que você esteja ciente deles, você pode tomar medidas para estar evitando eles quando você estiver jogando nesses dias mais negativos. Para lhe dar um exemplo, eu mencionei que muitas pessoas gostam de forçar o seu melhor desempenho quando estão em seu pior momento, e isso muitas vezes pode levar a coisas como fazer piques em ângulos ruins, estender demais a sua posição e outras jogadas ruins que você sabe que não são absolutamente nada inteligentes, mas você está fazendo de qualquer maneira, porque você está em um mau estado e em um mau dia. Então você precisa se concentrar nos seus erros específicos que você costuma cometer em seus jogos tipo C, para que você não caia em armadilhas comuns, especialmente porque é muito comum dos jogadores melhorarem cada vez mais o seu desempenho quando percebem que estão começando a jogar melhor na partida. Então, quando confrontado em um jogo de plano C, você deve se concentrar em seus fundamentos e pensar nos seus protocolos que acabamos de discutir. Por exemplo, você pode se perguntar que tipo de compra os seus oponentes estão fazendo. Eles estão com pouco dinheiro e estão fazendo eco? Ok, então, que tipo de protocolo nós temos para isso e o que podemos fazer? O certo é você manter o seu time perto, sempre estar jogando em equipe e mais lento, para que assim os seus inimigos não consigam obter as suas armas. Que outras tendências você tem quando você está jogando mal? Você é propenso a parar de se comunicar? Muito bem, talvez seja uma boa ideia você se concentrar em garantir que você continue a se comunicar cada vez melhor com seus colegas de equipe. Se você estiver ciente do tipo de jogo que você está tendo, especialmente no caso dos dias e jogos ruins, você pode reconhecer imediatamente como isso afetará o seu desempenho. Dessa forma, você pode se concentrar em mitigar quaisquer fraquezas para seu pior nível permaneça sólido e não esteja aumentando. Isso significa que você sempre estará hiper focado em suas fraquezas? Absolutamente não, porque se você reconhecer que está no seu plano A de jogo, você pode mudar a chave e fazer o oposto. Quando você estiver em seu plano A de jogo, você pode parar de pensar demais em seus protocolos, já que você está em uma zona mais confortável e você só precisa se permitir fazer coisas mais malucas, deixar sua criatividade fluir livremente e você fazer o que vier à sua cabeça. Mas agora, se você percebe que você está exagerando demais e seu desempenho vai estar começando a piorar e a cair novamente, você pode se controlar e começar a jogar mais como você normalmente faria, de maneira mais calma e safe, por exemplo, como em qualquer jogo mediano que você tem. A maior lição aqui é que você deve reconhecer que você não é um robô. O seu desempenho vai variar bastante e se você quiser melhorar cada vez mais rápido, não é inteligente você se concentrar e focar apenas no seu melhor nível dessa faixa. Você precisa aprender a estar melhorando todos os seus erros e as suas fraquezas. Há algumas pequenas coisas que ainda preciso mencionar rapidamente. Uma delas é sobre expectativas, mais especificamente sobre como você vai estar definindo expectativas realistas quando se trata dos seus companheiros de equipe. Eu sei que muitas vezes parece que seus companheiros de equipe estão jogando o jogo em um tempo integral pela forma como eles estão jogando, mas é aí que você tem que definir as suas expectativas. Eu entendo, para muitas pessoas, ter companheiros de equipe ruins ou irritantes, até mesmo tóxicos, a só querer parar de tentar jogar. No entanto, se você quiser ser uma pessoa mais consistente, simplesmente você não pode estar fazendo isso. Claro, se você sempre joga com a mesma equipe de 5 pessoas, meio que faz sentido você esperar que seus companheiros de equipe façam sempre a coisa mais certa possível, à medida que você constrói uma experiência junto com eles. Mas em partida solo, duo ou trio que você estiver jogando, você tem que ser capaz de se adaptar a qualquer circunstância que lhe seja dada e você não deve tentar forçar seus companheiros de equipe a jogar de um jeito específico, já que é mais provável que não estejam confortáveis com essa situação. É essencial você perceber que se alguém está aproximadamente no mesmo ranking que você, eles têm que ter pelo menos um par de pontos fortes, e eles podem não ser os mesmos que os que você tem. Então, a ideia é que você não seja aquela pessoa tóxica
que sempre espera que os outros jogadores façam o que você quer. Se o seu estilo de jogo não combinar com seus companheiros de equipe, você não pode desistir e apenas a única coisa que você pode fazer é o seu melhor. Jogue com as cartas que você receber e da maneira que você conseguir. E também não posso deixar de mencionar coisas como você entrar em tilt. Se você sentir que precisa jogar mais ou algumas mais partidas para você recuperar os seus pontos perdidos, é melhor você parar por aí. Se você está pensando assim, provavelmente você está prestes a entrar em um jogo garantidamente que será seu plano C. E qualquer coisa que você sinta que está atrapalhando e impedindo seu progresso vai te deixar totalmente crazy das ideias e totalmente tiltado e estressado com o jogo, o que provavelmente vai estar piorando cada vez mais a sua situação. Então, a menos que você esteja tentando ser um literal creep do Minecraft, explodindo a sua chance de vencer e o seu humor se explodir completamente e você se tornar uma pessoa louca de raiva, é melhor você dar uma pausa quando você claramente precisar de uma. Continuando para a próxima dica, se você está cansado de ser abatido jogo após jogo, provavelmente seu movimento pode ser o culpado. Ao comparar mira e movimento, você perceberá que a maioria dos jogadores se concentra mais na primeira e não se importa muito com a segunda. Isso faz sentido, afinal, um Battle Flick é muito mais impressionante do que uma kill normal que vence a rodada. No entanto, muitos jogadores acabam tendo movimentos bastante desleixados na prática. Os erros de movimento são geralmente fáceis de você estar evitando, mas ainda assim encontram seu caminho até mesmo em lobbies de nível mais alto, resultando em muitas derrotas que poderiam ser, e deveriam na verdade, ser evitadas. Quando você entra em uma trocação, provavelmente você está pensando em uma única coisa: como vou estar fazendo para ganhar ela? No entanto, muitas pessoas não percebem que as duas abordagens implícitas são extremamente relevantes ao tentar responder essa pergunta. Você deve se concentrar em tornar seus próprios tiros mais fáceis de acertar ou tornar os tiros de seus oponentes mais difíceis. A resposta não é tão simples, levando muitas pessoas a adotarem a abordagem totalmente errada. A ideia de tornar seus próprios tiros mais fáceis ajuda você a acertar mais facilmente, mas muitas vezes você pode torná-lo um alvo muito mais fácil também. Em contraste, tornar os tiros dos seus oponentes mais difíceis significa que eles têm menos probabilidade de matá-lo, ou pelo menos que levará mais tempo para fazer isso. No entanto, isso pode tornar seus tiros mais difíceis também. Se você só se preocupa em ser difícil de atingir, pode decidir pular ao redor do canto e começar a girar 360 graus, o que tornará você um alvo completamente difícil e muito irritante. Mas você não vencerá a rodada, a menos que você tenha um duo atrás de você para estar matando seu adversário. O oposto também é verdadeiro. Você pode evitar novos hábitos, como abrir pixels muito lentamente, ou enquanto você estiver mirando, e não complicar as coisas tentando se tornar um cara invencível. Tente encontrar um bom meio termo. Se você estiver abrindo os ângulos corretamente, mas ainda estiver tendo dificuldades, talvez você tenha caído em uma armadilha diferente. Você provavelmente se depara com uma enxurrada de conselhos para você treinar em iLabs ou em Kovacs e começa a trabalhar. E para ser honesto, isso realmente faz sentido. Ter treinadores de mira sólida disponível é algo relativamente novo, e se usado corretamente, pode ser um grande recurso para a sua gameplay e a sua melhora. O problema é que a maioria das pessoas ou não utiliza, ou se utiliza da maneira errada, e isso esteja prejudicando enormemente o seu movimento. Kovac, iLab e outros treinadores de mira são facilmente as melhores ferramentas para você estar trabalhando eficientemente em sua mira bruta como habilidade isolada. Não há comparação se você comparar com algo como Deathmatch, onde você só tem uma trocação a cada 10, 15 segundos. Ao usar treinadores de mira, você tem exercícios muito mais intensivos e mais controle sobre o nível de dificuldade, em comparação com algo como The Range, por exemplo. Sim, o treinamento de mira não é sem propósito, mas também é muito fácil de você estar exagerando. Quando o Valorant é jogado em alto nível, mira e movimento trabalham em conjunto, e o movimento é usado para você estar complementando a sua mira. No entanto, se você utilizar muito um treinador de mira, você pode estar propenso a se concentrar muito somente na sua mira e estar negligenciando o seu próprio movimento. Isso acontece com bastante frequência nos ranks médios e nos ranks mais baixos, e qualquer um bom jogador vai ser capaz de identificar isso imediatamente. Quando a sua mira e seu movimento estão desconectados, muitas pessoas parecem que estão lutando contra seu próprio movimento. Por exemplo, ao se mover para a esquerda ou a direita, é necessário um esforço considerável para manter a sua mira onde ela deveria estar, e você tem muita dificuldade em estar mantendo o seu posicionamento correto de mira. Se você quiser testar o quão conectado está sua mira e seu movimento, um bom exercício é você estar acompanhando um alvo e como ele se move pelo mapa. Tente usar principalmente a tecla A e D do seu teclado isoladamente para que você esteja frequentemente indo na velocidade máxima que o jogo permite, mas também misture algum movimento diagonal de vez em quando para você se certificar de que você também está familiarizado com ele. Se esse é um exercício difícil para você,
você, as chances são de você não esteja totalmente confortável com a sua mira e o seu movimento em relação ao Valorant. Às vezes, isso é simplesmente porque você é bastante novo no jogo, mas se você estiver jogando há bastante tempo e ainda estiver fazendo muito treinamento de mira, as chances são de que você não esteja melhorando tão eficientemente quanto você pensa. Claro, como eu mencionei, os deathmatches, partidas de mata-mata, não são os mais eficazes em relação a engajamentos brutos por segundo, mas eles vão te ensinar como você vai estar jogando e como você vai se mover no Valorant. O que os treinadores de mira, como iLab e Kovac, nunca vai ser capaz de fazer. Se mover e olhar ao redor no Valorant não parecem tão fáceis e intuitivos como na vida real, você precisa passar mais tempo no jogo para você se sentir realmente confortável antes de você estar partindo para a sua próxima sessão de treinamento de mira. De maneira semelhante, acho que todos podemos nos relacionar ao ver nosso pro ou nosso streamer favorito acertar um clipe muito foda. Assim que nós vemos isso, nós queremos logo entrar no Valorant para tentar fazer a mesma coisa. Geralmente, isso é uma coisa muito boa. Na verdade, na maioria das vezes, é até uma coisa muito boa imitar os pros. Mas neste caso, com o movimento, você pode estar se prejudicando sem perceber. Deixe-me explicar o meu ponto de vista. Os jogadores profissionais muitas vezes são capazes de executar coisas em velocidade extremamente rápida. Seus flicks são quase instantâneos e tudo parece que dificilmente requer esforço para eles. E este ponto é exatamente onde você pode estar errando. Muitas pessoas tentam imitar a velocidade e pensam que quanto mais praticarem, mais rápidos serão seus flicks e mais rápidos serão capazes de acertar o seu primeiro tiro. E claro, não é falso que você provavelmente tirará primeiro, mas é importante você perceber que isso não é o que os profissionais são capazes de fazer para ser tão rápido. E você vai estar percebendo isso logo que você começar e errar todos os tiros imagináveis. E existem duas maneiras e duas razões do porquê isso acontece. Primeiro, os profissionais desenvolvem a sua mira rápida praticando seus flicks e mira por milhares e milhares de horas. Não é a primeira vez deles fazendo aquilo. E assim como qualquer outra habilidade nova, você tem que aprender o básico primeiro antes de você ficar realmente bom nisso. Por exemplo, você precisa aprender a tocar acorde por acorde no violão para depois você conseguir fazer uma melodia. Não é a verdade que você pode querer ouvir, mas essa é a dura e seca verdade. Você não pode começar a fazer isso. Você não pode tentar fazer flicks instantâneos como o Aspas consegue fazer, porque isso realmente vai estar prejudicando o seu processo de mira a longo prazo. E assim como a mira, um bom movimento leva algum tempo para você conseguir desenvolver. E se você estiver tentando se apresentar em velocidade de nível profissional com movimento de mira nível ouro, você cometerá vários erros. Você pode acabar atirando enquanto seu movimento ainda não parou completamente, e em geral, você simplesmente não se dará o tempo e a calma necessários para sua mira parar de maneira adequada. E agora eu vou estar passando aqui uma maneira de dica de movimento um pouco mais avançada. Pense na maneira como você está percorrendo o mapa. A movimentação adequada é algo que você vai conseguir melhorar com o tempo, mas também é uma habilidade extremamente importante de aprender. Primeiro, você precisa conhecer todos os mapas de coração, saber onde está cada canto e onde estão as posições comuns dos seus inimigos. Uma vez que você tenha isso dominado, uma das maneiras mais fáceis de você se tornar bom em movimentação é assistir a muitos jogos de streamers ou de profissionais e prestar muita atenção em como eles abrem os pixels e se movem. Ao copiar seus movimentos pelo mapa, por exemplo, no ataque da Icebox, você pode notar que eles tomam caminhos diferentes para certas posições iniciais. Se você notar alguma diferença, você deve se perguntar o porquê. Talvez entre em um jogo personalizado e verificar com um amigo seja uma boa ideia. No caso dos atacantes na Icebox, por exemplo, percorrer a área inferior provavelmente exportará você a uma trocação difícil com um operator pronto para te pegar e te assassinar. Enquanto se você estiver passando por cima pela rampa, significa que você chegará à sua posição mais cedo e sem precisar se expor a uma jet brabíssima olhando para você com uma AWP. Existem muitos exemplos como esse, então ao observar os profissionais atentamente, você pode aprender novas rotas de movimentação que não te expõem a determinados ângulos opressivos e será capaz de aprender a isolar seus duelos de maneira muito mais eficaz. E como uma regra geral, no caso de você não querer estudar todos os caminhos de entrada de todos os profissionais, existem algumas coisas que você pode usar para qualquer mapa. Primeiro, tente não se posicionar muito perto de objetos, pois inimigos que estão mais longe podem ser capazes de ver o seu braço ou o seu ombro espiando sem que você consiga ver eles. Além disso, talvez seja muito óbvio, mas tente não ser um alvo fácil para os seus adversários, principalmente para operators. E também por último, evite espiar e abrir pixels para vários ângulos ao mesmo tempo. Se você precisa dar um passo para trás para reposicionar um pouco antes de espiar seu próximo ângulo, ofereça-se a você mesmo esse próprio luxo. E eu espero que com esse vídeo você consiga estar melhorando a sua consistência dentro do jogo. E se você tiver gostado, deixa o like, inscreva-se aqui no meu canal, ative o sininho e marque na opção todas. Valeu, falou e um abraço!